Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaim News. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de Manaim News. E você já sabe, terminou o culto aqui, transmitido pelo nosso canal no YouTube. Na sequência, você assiste ao Manaim News com tudo aquilo que aconteceu no Brasil e no exterior e o material, naturalmente, que nos foi enviado para que a gente possa compartilhar com você aqui nesse conteúdo. E você já sabe, para participar do Manaim News, basta você mandar fotos e vídeos do acontecimento na sua área, na sua igreja, na sua região, batismos, cultos especiais, vigílias, ceias, enfim, evangelizações. O trabalho de evangelização está a todo vapor em todo o Brasil e também fora do Brasil. Você pode registrar e mandar para a gente nesse endereço que está aparecendo aí na tela, contato@radiomanaim.com.br. Mande fotos, mande vídeos e mande as informações sobre o evento, onde aconteceu, quantas pessoas participaram, qual a igreja ou quais as igrejas envolvidas. Você pode mandar essas informações e nós teremos todo o prazer em mostrar aqui na próxima edição do Manaim News, tá bom? Tá fechado? Aguardando você mandar. Muito bem, então vamos lá, vamos começar o Manaim News e vamos começar por aquilo, pelas informações que vieram do exterior. E a gente começa com a nossa correspondente Isabela Pelto, da América do Norte. A nossa irmã Isabela é jornalista, é esposa do pastor Donald Pelto, que mora nos Estados Unidos, e ela vai mandar para nós aqui as informações daquilo que aconteceu lá na América do Norte. Irmã Isabela, paz do Senhor, seja bem-vinda. Olá, pastor Josias. Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. No último final de semana, 14 jovens do estado de Massachusetts realizaram uma caravana de visitas na região de Boston, parte do trabalho evangelístico do Evangelho Sem Fronteiras. Os jovens se prepararam durante a semana e, no sábado, visitaram 8 lares e foram usados profundamente nos dons e na palavra. O pastor Abimael Pisoni e o ungido Marcos Paulino acompanharam o grupo. Ao final do dia, os jovens se dirigiram para a consagração da igreja de Watertown, também na área de Boston. O pastor Maicon Assis nos contou que já faz 10 anos que a obra está estabelecida naquela cidade. Devido ao crescimento no número de salvos, um local maior foi alugado para comportar os membros e visitantes. O culto de consagração da igreja de Watertown contou com a presença de 125 pessoas, uma verdadeira festa espiritual. No domingo, os membros da igreja de Peabody, em Massachusetts, participaram de um mini-seminário com os pastores locais. E no próximo final de semana, dia 29 de maio, os jovens da Flórida participarão do Evangelho Sem Fronteiras, às 11h30 da manhã, hora local, diretamente da igreja de Hallandale Beach, com transmissão para os Estados Unidos e Canadá. A paz do Senhor a todos. Obrigado, Isabela. Glória a Jesus pela obra aí na sua região, aí na região norte dos Estados Unidos, onde vocês estão. Deus abençoe e que nós continuemos tomando conhecimento de muitas outras experiências e muitas outras atividades da igreja aí nos Estados Unidos. Vamos lá, a gente continua no exterior, mas agora a gente vai para o Evangelho Sem Fronteiras na Itália. Você vê as fotografias aí. Aliás, o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras em todo o Brasil e no exterior tem sido uma bênção. Nós temos muitos eventos, você vai ver ainda nessa edição. Agora a gente vai para uma assistência que foi feita pela igreja em Peveranho é o nome do lugar, província de Cuneo, na Itália. Os irmãos aí que estão fazendo esse trabalho de assistência na Itália e você vê a fotografia aí. Um abraço aos irmãos da Itália. Agora você vai ver um vídeo da consagração de uma igreja no Peru. Vamos assistir. Nós saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na cidade de Casa Grande, no Peru. Hoje é dia 20 de maio de 2022, onde nós teremos a consagração da igreja aqui na cidade de Casa Grande. Vou passar a palavra aqui ao pastor Newton, que é o responsável pela obra aqui no Peru. Pastor Newton, a paz do Senhor. A paz do Senhor, um grande abraço a todos os nossos irmãos. Estamos aqui muito contentes. Vamos consagrar a igreja aqui em Casa Grande. E a obra aqui começou em 1999 e avançou. Nós estamos hoje com 2 igrejas em Lima, uma igreja em Trujillo. Nós estamos com pontos de pregação em Tarapoto, o Ariaca e muitos outros lugares. E estamos com mais de 300 irmãos congregando conosco, né? E aqui eu queria apresentar os pastores, né? Porque é uma benção ter pastores peruanos, né? Ícaro Caballero. La paz del Señor, hermanos. Una alegría estar
compartiendo estos momentos en los cuales el pueblo acá de Casa Grande ahora está esperando el momento de la consagración. Ese es Pastor Hugo Damián de Trujillo. Amén. La paz del Señor, hermanos, también una alegría después de cuánto tiempo estar reunidos en este culto de esta noche de glorificación a Dios en la consagración de nuestro templo. La paz del Señor. Y Pastor Harry Meliton de Lima 2. Amén. Y también de Casa Grande. La paz del Señor Jesús, mis hermanos, una gran alegría estar con nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo en la obra, y que hoy será una fiesta, como siempre, toda reunión de los hermanos en la presencia del Señor. Y vamos a tener muchas bendiciones, vamos a contar nuestras experiencias. La paz Glória del a Señor. Jesus. Aqui está a frente da igreja, para que os irmãos orem, os irmãos em todo o Brasil, orem pela obra do Senhor aqui no Peru. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, um abraço aos irmãos aí no Peru. Agora a gente vai continuar no exterior. E daqui da América Latina nós vamos para Londres. Você vê aí a Escola Bíblica Dominical na nossa igreja lá em Londres. Olha que beleza, a igreja muito bonita ali, os irmãos participando da Escola Bíblica Dominical. A mesma escola bíblica que a gente participa aqui no Brasil. E falando em Brasil, a gente agora vem para as ações das igrejas, as experiências das igrejas aqui no nosso país. E nós vamos começar por batismos que têm sido realizados aqui no Brasil. Você começa vendo uma matéria que foi feita do batismo da Igreja Cristã Maranata de Praia da Costa 4, a igreja onde eu estou congregando com a minha família, a igreja que o pastor Diniz é o pastor dessa igreja. E a nossa irmã Ana Carolina, que é jornalista, que faz parte da nossa equipe, preparou uma matéria junto com a nossa equipe de produção para você ver como foi o batismo da Igreja de Praia da Costa 4 lá no Manaim de Domingos Martins. Vamos assistir. A tarde do último sábado foi de grande alegria para a Igreja de Praia da Costa 4, que congrega em Vila Velha, Espírito Santo. Os irmãos se reuniram no Manaim de Domingos Martins, onde aconteceu uma sequência de eventos com toda a igreja. O primeiro deles foi um culto de abertura. Ele nos amou primeiro, ele se entregou por nós. Mas hoje nós estamos dizendo a ele, olha, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. As crianças, os intermediários e também os adolescentes tiveram uma participação especial nessa tarde. Ao final do culto, as classes se reuniram com as professoras ao ar livre. Ali, ensaiaram louvores com seus instrumentos musicais e tiveram uma dinâmica de aprendizado bíblico. E no final da tarde, 5 vidas desceram as águas, testemunhando para a igreja terem aceitado Jesus como o único Salvador. E resumidamente, o batismo é um testemunho público diante da igreja de que eles escolheram Jesus, que eles são novas criaturas em Cristo Jesus. O batismo nas águas simboliza que o homem velho foi sepultado. Não é que o homem velho vai ser sepultado hoje. Hoje é o testemunho que eles vão dar diante da igreja de que o homem velho foi sepultado e que vive hoje uma nova criatura. Toda essa festa espiritual foi encerrada com um culto de ceia. A igreja se alegrou unanimemente pelas bênçãos vivenciadas ao longo de todo o dia. Obrigado, Carol. Deus abençoe. Uma bênção vivermos esta obra e o batismo no Manaim sempre tem um gostinho todo especial, não é verdade? Muito bem. A gente continua falando sobre batismo, mas agora a gente vai para Cariacica. Houve batismos em Cariacica do Polo Maracanã, aqui no estado do Espírito Santo. Os irmãos desceram as águas ali, louvado seja o nome do Senhor. Um batismo especial que aconteceu em Belo Horizonte, na região de Buritis, que foi um batismo por aspersão do irmão Anísio. Há situações em que, por qualquer motivo, é necessário que o batismo seja feito por aspersão e nós vemos aqui a experiência do nosso irmão Anísio ali em Belo Horizonte. Deus abençoe. Também em Belo Horizonte, agora o batismo por imersão, batismo nas águas ali por imersão, e nós vemos os batismos realizados da igreja ali em Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora a gente vai ainda no estado de Minas Gerais para uma cidade chamada Formiga. Formiga, que fica ali depois de Divinópolis, né? Ali indo em direção
a região de Piuí, aquela região ali no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é muito grande, mais um lugar onde nós tivemos aqui batismos, uma paisagem bonita aqui, né, muito verde, e os irmãos que desceram as águas, aí você vê na fotografia. Batismos agora no Distrito Federal, na região da área sul, em Brasília, Distrito Federal, mais um grupo de irmãos descendo as águas, louvado seja o nome do Senhor. Agora a gente vai para as evangelizações que aconteceram pelo Brasil. Vamos ver algumas aqui. Evangelização em Nova Venécia, no estado do Espírito Santo. Trabalho de evangelização, a igreja nas ruas. Ficamos 2 anos sem poder fazer isso por causa da pandemia e os irmãos estão realizando aquilo que o Senhor Jesus nos confiou, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, em Guarapari, na região de Samambaia, na igreja do bairro Samambaia, aqui no estado do Espírito Santo, também trabalho de evangelização nas ruas. Assistência em São Sebastião da Boa Vista, no Pará. Esse lugar, essa região de São Sebastião da Boa Vista, é uma região que também é alcançada nas missões Amazônia, né? Naquelas viagens da missão Amazônia, que agora, até o final do ano, deverão retornar. E glória a Jesus por ver ali o crescimento, os irmãos reunidos na igreja, trabalhos novos sendo abertos, pastores que dão sequência ao trabalho da missão Amazônia. Pastor Danilo está aí com outros companheiros. E você vê aqui as fotos daquele ambiente, aquele ambiente da Amazônia. É um ambiente de uma beleza única e nós que tivemos a oportunidade de ir, glorificamos ao Senhor por ver o crescimento da obra lá na Amazônia. Agora a gente vai para a consagração de templos e a gente tem aqui um vídeo da consagração de templo em Iuna, no estado do Espírito Santo, a igreja do bairro Trevo, em Iuna, no Espírito Santo. Vamos assistir. Glória a Jesus, um abraço aos irmãos em Iuna, Deus abençoe. Como é bom ver a igreja do Senhor crescendo, a obra do Senhor crescendo também aí em Iuna, no estado do Espírito Santo. Continuamos aqui com consagração de templo e nós temos a consagração em Porto Alegre, no bairro Cavalhada, no Rio Grande do Sul, e nós temos aí o templo, a beleza do templo da obra e os irmãos ali glorificando ao Senhor por mais um local de culto. Tivemos também Projeto Aprendiz em Cariacica, na região de Vistamar, na igreja de Vistamar, no estado do Espírito Santo. Aqui em Cariacica, você vê aqui o trabalho do Projeto Aprendiz, que tem formado instrumentistas para o louvor da glória do Senhor. Em Goiânia, tivemos levantamento ao diaconato na igreja Parque Santa Rita, lá em Goiânia, no estado de Goiás. Glória a Jesus por isso, mais um servo sendo chamado para a realização da obra do Senhor. Agora temos uma reunião de irmãos com funções na igreja que aconteceu na cidade de Guarapari, aqui próximo à Grande Vitória, e nós temos ali a glorificação ao Senhor nessa reunião, no aprendizado e no crescimento dos irmãos. Levantamento de servos para serviços na obra em Lajinha, Minas Gerais. E é importante nós frisarmos o seguinte, que o servo, quando ele é chamado, seja qual for a função na igreja, seja qual for aquilo que o Senhor, através do seu Espírito Santo, revela e tem confiado, faremos com alegria, porque o Senhor nos abençoa grandemente. A palavra diz assim, que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o coloca. Glória a Jesus, um abraço aos irmãos em Lajinha, Minas Gerais. Reunião no monte com obreiros, diáconos, ungidos e pastores em Três Rios, Rio de Janeiro. Glória a Deus, que bênção. Experiência de estar no monte, de orar ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Um abraço aqui aos irmãos do Rio de Janeiro. Agora nós tivemos um evento, você vê aí o pastor Gilson participou desse evento. Esse evento aconteceu ontem e foi o jubilamento dos pastores Kauai e Suzano, 2 pastores da região da Zona Norte, no Rio de Janeiro. É importante falar um pouco sobre isso, porque o que é um jubilamento? Muitas vezes um pastor realizou a obra do Senhor, o tempo passou, ele já tem uma idade mais avançada, às vezes com alguma limitação de saúde, né, ou quaisquer outras limitações que dificultem ali estar à frente, cuidando de uma igreja, e o pastor então recebe esta homenagem, esta ação da igreja, que é o jubilamento. E quando o jubilamento acontece, é como se aquele pastor, não é uma aposentadoria, porque a aposentadoria está associada à relação de emprego, e os pastores da igreja de Maranata não são funcionários da igreja, eles não são remunerados pela igreja. Então o jubilamento é um reconhecimento
por todo o trabalho que foi feito, pela dedicação na obra do Senhor, pela firmeza do servo, pelo amor com que ele conduziu todas as coisas. E agora, por motivos diversos, pela idade ou pela saúde, ele não tem mais aquela condição de estar ali na condução da igreja, mas há um reconhecimento da igreja de que aquele servo, ele é útil para a obra do Senhor, ele é amado pela igreja e por isso ele recebe ali, ele recebe uma oração e a partir daquele instante ele é considerado jubilado, ou seja, ele continua no ministério, ele continua como pastor da igreja, mas agora sem mais a responsabilidade por uma igreja em função disso que acabamos de falar. Nós glorificamos ao Senhor pelos seus servos, alguns já têm recebido esta bênção, têm recebido esta homenagem, esse reconhecimento da igreja por aquilo que fizeram e realizaram nesta obra e continuam sendo amados, continuam sendo pastores e estão sempre prontos, inclusive, a ajudar e a orar por aqueles que precisam. Um abraço todo especial para os pastores Kawai e Suzano, aí na Zona Norte do Rio de Janeiro. Vamos continuar. Ceia com pastores e familiares em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Glória a Jesus. Obrigado aos irmãos de Nova Iguaçu por terem enviado essa informação. Tivemos também uma ceia com pastores da madrugada da Rádio Manaim. Sabe a madrugada que você assiste pela Rádio Manaim? Muito bem, o senhor deu uma revelação de que os pastores que participam da madrugada estariam reunidos numa ceia de glorificação. Houve primeiro uma vigília e depois uma ceia de glorificação. Estivemos ali, o pastor Diniz esteve na condução desta ceia e nós glorificamos o Senhor. Foi uma festa que aconteceu aqui na Igreja do Plano 100, que fica na parte térrea da nossa estrutura de comunicação aqui da Rádio Manaim. Entrevista que nós demos ali na Rádio Espírito Santo. Essa entrevista aconteceu essa semana e nós fomos convidados a estar ali no estúdio da Rádio Espírito Santo, que é uma rádio local muito conhecida, muito tradicional aqui no estado do Espírito Santo. Nós estivemos ali para dar uma entrevista. E nessa entrevista, o que nos foi perguntado foi acerca do crescimento da igreja, como foi a história da igreja, que projetos que a igreja tem desenvolvido, inclusive para a sociedade capixaba, para a sociedade brasileira. É o reconhecimento da mídia, o reconhecimento da sociedade em relação à importância da Igreja Cristã Maranata na história tanto do Estado do Espírito Santo como na história do Brasil, em tudo aquilo que tem sido realizado. Tivemos o prazer de receber esse convite, de estar ali com aqueles profissionais da área de comunicação para ali falar um pouco sobre a nossa experiência da Igreja Cristã Maranata. Eu quero aproveitar para agradecer pelo convite que foi feito, pela oportunidade de estarmos ali na Rádio Espírito Santo. Muito bem, agora a gente vai falar sobre Evangelho Sem Fronteiras. E Evangelho Sem Fronteiras hoje, falar sobre Evangelho Sem Fronteiras, é falar sobre muitos eventos, muitas realizações. Os jovens estão vivendo essa experiência em todas as cidades do Brasil, o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Um outro trabalho que é menos visível por conta de ter muito menos eventos, mas de extrema importância, igualmente importante para a obra, que é o trabalho do Semente Preciosa, que é um trabalho de oração que os irmãos desenvolvem. Mas falando agora sobre o Evangelho Sem Fronteiras, nós tivemos um grupo aqui do estado do Espírito Santo, um grupo de jovens que viajou na semana passada e passou por várias cidades do sul da Bahia e também aqui do norte do Espírito Santo. Mas quem vai contar para nós esse assunto, quem vai falar para nós sobre isso, é a nossa jornalista Ana Carolina, que também preparou, junto com a nossa equipe de produção, uma matéria sobre esse trabalho do Evangelho Sem Fronteiras nesta semana. O período da última quarta-feira ao domingo foi de dias intensos para os jovens do Evangelho Sem Fronteiras. Programações evangelísticas levaram mais de 50 voluntários da Igreja Cristã Maranata do Espírito Santo ao sul da Bahia. As atividades começaram em Teixeira de Freitas. Os irmãos percorreram as ruas da cidade cantando louvores e convidando para um culto que aconteceu na noite de quarta. Os participantes puderam vivenciar diversas experiências já neste primeiro dia. Na cidade de Teixeira de Freitas, no caminho dentro do ônibus, houve um dom na qual eu pude identificar este dom durante a evangelização. E o dom se dizia que havia uma mulher que ela tinha chamado a atenção do seu filho e ele tinha saído de casa e ela estava muito triste com essa situação. E durante a evangelização, os louvores ali, eu consegui identificar uma mulher que ela estava ali preparando o seu comércio
E eu fui até ela e ofereci, né, tanto o convite quanto uma oração. E interessante que ela falava que ela queria uma oração para ela e também para o seu filho. E logo em seguida, depois de nós orarmos, né, nós demos algumas orientações sobre oração para dar uma bênção. E ela dizia, o meu filho está morando em São Paulo e ele está afastado do Senhor, mas que eu vou estar orando ao Senhor e eu creio que ele vai receber uma bênção. Então, assim, é um motivo de glorificar o nome do Senhor, porque ele tem nos mostrado o poder dele em nossas vidas, né? Não somente aquele que recebe o dom, mas também a nós que identificamos pelo Espírito Santo todas essas maravilhas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Na quinta-feira, os jovens seguiram para a cidade de Itabuna. Ali, mais vidas foram alcançadas pela mensagem de salvação. Mas as experiências não foram só para os habitantes da cidade. Os próprios voluntários também foram surpreendidos pelo agir de Deus. Quando os irmãos oraram por mim, na cidade de Itabuna, quando a gente estava fazendo esse mesmo trabalho de evangelização, e o Senhor falou que estaria abençoando a minha mãe, estaria enviando os anjos, e o mesmo culto que estava acontecendo lá na igreja estava acontecendo na minha casa. E quando eu relatei essa experiência, a minha irmã viu os anjos do Senhor entrar na minha casa e realmente ele curou a minha mãe. O grupo ainda realizou evangelizações em Ilhéus e também em Eunápolis, respectivamente na sexta-feira e no sábado. E é claro que não poderia faltar a Escola Bíblica Dominical, que foi no Manaim de Itamaraju. A EBD marcou o encerramento das atividades no estado da Bahia. Mas a programação não acabou por aí. Ainda no domingo, houve um culto na cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo, no trajeto de retorno dos jovens. Mais uma vez, o grito Maranata esteve nos lábios que confessam o nome do Senhor Jesus e proclamam que em breve ele virá. Obrigado, Carol. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção ver a obra do Senhor sendo realizada e os jovens totalmente integrados e envolvidos. Você quer ver o que é o Evangelho Sem Fronteiras? Nós vamos chamar agora uma série de imagens que você vai assistir de realização desse trabalho do Evangelho Sem Fronteiras em diversos outros lugares. Nós vamos agora passar para você, numa sequência, diversos lugares onde aconteceu o Evangelho Sem Fronteiras nesta semana. Louvado seja o nome do Senhor, você que é jovem, tem que estar integrado a esses trabalhos de jovens. Se por acaso na sua região você ainda não começou, você ainda não teve oportunidade de participar, procure o seu pastor, procure o coordenador, né? Fale com ele, precisamos viver essa experiência aqui, porque esta bênção já tem sido vivida por todos os irmãos, pela maior parte do Brasil, do exterior já estão vivendo a bênção do Evangelho Sem Fronteiras e você também pode viver essa experiência aí na sua região. Agora a gente chama o nosso correspondente do Nordeste, você já conhece, nosso irmão Warner Filho, jornalista lá do Nordeste brasileiro e que vai trazer para nós as informações daquela região. Warner, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias, a paz do Senhor Jesus também a todos os irmãos que nos acompanham em mais uma edição do programa Manaim News. Nós vamos iniciar esse boletim compartilhando um pouco do que Deus tem operado lá na região norte do Brasil, desta vez pelo estado de Rondônia, onde o Senhor tem dado uma grande experiência aos índios da aldeia Saruí, na cidade de Cacoal. E nós vamos conferir agora o momento em que eles cantam até um dos louvores da coletânea de crianças na língua nativa. Confiramos. Jesus
Do norte, agora chegamos à região nordeste. Aqui no nosso estado vizinho de Pernambuco, o Senhor tem dado uma experiência maravilhosa aos jovens, principalmente àqueles que estão envolvidos no Evangelho Sem Fronteiras. Um grupo lá da capital Recife realizou uma evangelização com os irmãos da ICM Areias, no bairro de mesmo nome. Nós vamos conferir agora esse trabalho pelas ruas da cidade. E aqui em Alagoas, onde estamos gravando este boletim, o Senhor também tem operado uma coisa nova. Muitos irmãos que se converteram durante esse período da pandemia desceram as águas neste fim de semana aqui no nosso Manaim. Foi um grupo aqui da área Tabuleiro 1, que fica no entorno deste santo lugar onde estamos. Vamos conferir essa bênção agora. E aqui no estado da Bahia, o Senhor também tem dado grandes experiências ao grupo de jovens, também outros irmãos que estão envolvidos no grupo de oração Semente Preciosa. E neste mês em particular, em que oramos de forma mais intensa pela vida dos nossos pastores, dos nossos ungidos, os irmãos sentiram o desejo no Senhor de visitar um dos pastores que é responsável por esse trabalho e mora lá na cidade de Porto Seguro. Vamos ver agora que experiência maravilhosa que aconteceu, inclusive, no finzinho de uma vigília de oração que estava sendo transmitida para o mundo todo. Vê só. Nós queremos agradecer Pastor Josias mais uma vez pela oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem operado na vida dos nossos irmãos, nas nossas igrejas lá na região norte e também aqui na região nordeste. Para nós é um motivo de grande alegria e, se Deus permitir, na semana que vem estaremos contando aqui mais bênçãos ainda em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, Warner. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre um apoio tão precioso para nós aqui do Manaim News. Agora nós vamos para Curitiba, no Paraná. E está conosco aqui o nosso companheiro pastor Elimar, que vai trazer informações sobre os eventos que aconteceram no Paraná, ali em Curitiba. Elimar, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Amém, pastor Josias. A paz do Senhor Jesus. Neste final de semana, nós recebemos uma grande bênção. Em toda a região aqui do Manaim de Curitiba, nós tivemos muitos eventos. Numa área específica em Ponta Grossa, nós tivemos ali aproximadamente 50 jovens que subiram ao monte na sexta-feira. Por revelação do Senhor, nós subimos a este monte preparando os jovens para sair às ruas no Evangelho Sem Fronteiras, que haveria no sábado em Curitiba, que nós, inclusive, convidamos uma área, que é a área de Pato Branco, aproximadamente 500 quilômetros aqui da nossa região, e nós até queremos chamar o pastor Valmir, que é o coordenador daquela área, para que nos dê uma palavra sobre isso. A paz do Senhor Jesus, pastor Valmir. Nós estamos aqui em Curitiba participando do evento Evangelho Sem Fronteiras. Trouxemos aqui jovens da nossa área e para nós tem sido aqui uma grande alegria participar com os irmãos. Temos aqui alguns jovens que subiram, jovens novos na obra, que foram alcançados através desse trabalho do Evangelho Sem Fronteiras e que ficaram maravilhados de estarem aqui, com a operação do Espírito Santo no nosso meio. Nós estamos alegres com esse trabalho que a obra tem realizado com o Evangelho Sem Fronteiras. Amém? A todos, a paz do Senhor. Nós queremos lembrar também, o pastor Valmir comentou alguma coisa aqui, este ônibus saiu da região de Pato Branco, praticamente de Cascavel, onde veio até Curitiba. Viajou a noite toda. Alguns irmãos foram pegos em algumas cidades a 1h da manhã, outros às 2h da manhã. E a 1h da tarde
reunimos todos, 260 jovens, um pouco mais que isso, para organizar. Fizemos 2 grupos, aproximadamente de 130 pessoas, onde chamamos instrumentistas de um lado, instrumentistas de outro. Aí um grupo saiu por algumas ruas, outro grupo saiu por outra, e nos encontramos num bosque que fica aproximadamente umas 8 quadras do Manaim de Curitiba, na cidade de Pinhais, onde ali ficamos no centro cantando louvores e entregando convite. Logo após esse momento, nós voltamos então ali para o evento, que o culto especial seria às 16 horas, onde voltamos ali cheios de experiências, né? Vamos ter alguns depoimentos aqui de alguns jovens, e onde se deu o evento, né? Com jovens que foram convocados ali para nos ajudar a tocar, né? Não conseguimos ainda trazer todos os jovens para cuidar do som, para tocar os instrumentos, mas conseguimos sempre 50% de jovens, 50% do que é o grupo de louvor do Manaim, e tivemos uma grande experiência. E para finalizar, pastor Josias, nós queremos comentar aqui que por intermédio da coordenação nossa aqui, pastor Marcos Caran, ele fez uma convocação de alguns pastores para estarem no Manaim às 10 horas da manhã, para assistir os pastores que vieram ali de Pato Branco, e os pastores saíram renovados. Nós que estávamos ali nessa reunião também saímos renovados, então não perdemos a oportunidade de colocar a nossa vida diante do Senhor, e foi uma grande bênção ali aos pastores. Nós queremos aqui agradecer a oportunidade mais uma vez de poder estar participando do Manaim News, né? E estamos à disposição. Agradecemos a todos que participaram dessa colaboração, dessa participação, e nos despedindo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, obrigado, Elimar, Deus abençoe. Continue mandando para nós as informações, é uma alegria poder compartilhar aqui no Manaim News. Agora a gente vai ainda no sul do Brasil, mas para a região mais do interior do sul. Nós vamos ver agora a participação do pastor Márcio Braz. Márcio Braz, que é o nosso correspondente lá em Xanxerê, Santa Catarina. Márcio, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Manaim News. A paz do Senhor a todos. Pastor Josias, aqui na região noroeste de Santa Catarina, as atividades são a cada final de semana mais intensas e com experiências manifestas. Vigílias, cultos especiais e consagrações. Começa na cidade de Gaspar. No domingo 15 de maio, a igreja pôde desfrutar de uma ceia com o Senhor e o levantamento de 2 irmãs para o grupo de senhoras. Ainda no domingo, dia 15, em Palhoça, no litoral do estado, a comemoração foi pelo 27º aniversário da igreja. Os jovens fizeram cantata nas ruas da cidade e entrega de convites. Para finalizar o dia de comemoração, foi realizado um culto conduzido pelos jovens e foi uma grande bênção para todos os irmãos. Já em Chapecó, oeste do estado, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras, do noroeste de Santa Catarina, se reuniram nesse último sábado para a comemoração do 20º aniversário do templo da ICM Jardim Itália. Durante a tarde, os jovens se reuniram com o propósito de realizar visitas. Um grupo foi destinado a realizar de forma online e outro grupo presencial. E para finalizar o dia de bênção, à noite foi realizado um culto e os irmãos puderam desfrutar das bênçãos, pois muitas vidas que foram realizadas às visitas estiveram no culto. Foram notórias as experiências. Mais de 150 pessoas estiveram presentes. Ainda neste último sábado, em Tubarão, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras realizaram um culto no Calçadão, centro da cidade. E à noite, os irmãos glorificaram pela consagração da igreja na cidade, que contou com a participação de mais de 200 vidas. Já em Tijucas, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras realizaram evangelização
e viveram inúmeras experiências no Senhor. E por fim, na cidade de Forquilinhas, da área de São José, ocorreu o levantamento de mais um diácono, o irmão Daniel Carlos de Souza. Glória a Deus pelo chamado a este excelente negócio. Irmãos, temos colhido muitas bênçãos para o Senhor com o trabalho dos nossos jovens. E isso é motivo de glorificação. Continuamos aqui transmitindo as informações mais relevantes do noroeste do estado. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Márcio. Louvado seja o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos e pelas operações do Senhor aí também nessa região e pelo envolvimento da igreja nesta obra tão maravilhosa. Pois é, assim a gente chega ao final desta edição do Manaim News, desta segunda-feira que é feriado aqui em Vila Velha, mas que nós estamos aqui para que você não deixe de ter as informações, para que você não deixe de saber aquilo que tem acontecido em todo o Brasil e no exterior. Esse é o nosso papel, Manaim News, sempre toda segunda-feira aqui, para você saber tudo aquilo que é novidade no sentido de que você não sabia ainda, mas está acontecendo em todo o Brasil. Deus abençoe, uma boa semana a todos. A paz do Senhor Jesus.